Em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu vou falar sobre turismo de aventura, mas como a gente está no céu, né, e a gente também está falando de montanhismo, o interesse maior do Claudinei, do pessoal que me convidou, Guilherme Silva, era justamente falar sobre essa relação do montanhismo com o turismo de aventura. Esse é o símbolo da empresa, Crux Ecoaventura, e eu vou falar um pouquinho da linha do tempo da Crux, até para se situar, que nem todo mundo conhece a Crux Ecoaventura. Eu vou falar da minha formação, que não tem obviamente nada a ver. Eu fiz engenharia e ciências contábeis, morei fora, morei nos Estados Unidos durante um tempo, e obviamente engravatado na neve, olhando lá para Times Square, eu falei: Jesus, eu sou feliz fazendo isso? Aí eu pensei, passei pela segunda vez na Times Square lá e falei assim: não, eu não sou feliz. Estou vendo gente com camisa fechada e tal, mas enfim, a minha história de vida é meio complicada. Minha mãe faleceu cedo, meu pai saiu de casa, eu tive que cuidar da minha irmã, da minha prima e tal. Então eu falei: olha, para mim não tem tempo ruim, eu faço o que for preciso, mas para ser feliz. O meu foco era ser feliz, não era ganhar efetivamente dinheiro, era ter dinheiro suficiente para que eu pudesse ser uma pessoa feliz. E aí, com isso, em 95, eu já escalava, fui morar nos Estados Unidos em 98. Quando eu voltei, na verdade eu fui um pouco antes, e em 98, quando eu retornei, eu idealizei a Crux. Então o que eu fiz? Vendi tudo que eu tinha, comprei um carro ideal para turismo, comprei muito equipamento lá fora. O pessoal da Tents and Trails até hoje lembra da primeira compra que eu fiz lá, que eu inventei de trazer em caixa um monte de equipamento. E em 2002 eu legalizei o negócio, né? A gente vai falar mais para frente, mas o turismo de aventura ele começou muito assim, né? O cara escala e aí o amigo começa a perguntar: pô, tem como eu aprender com você? Aí você diz: cara, eu tenho 3 anos de escalada, como é que eu vou te ensinar alguma coisa, né? Mas aí eu comecei a entender a forma empresarial da coisa, já que eu era formado em ciências contábeis e tinha muito de administração no meu curso, eu resolvi aplicar. Daí para frente eu comecei, obviamente, já depois de 2005, os cursos de aventura pela ACTA, que é a Associação Carioca de Turismo de Aventura. Aí eu já com uma bagagem, os primeiros 3, 4 anos eu escalei muito. É um conselho pessoal que está querendo entrar e tal, é hora de pedra, escalar, curtir, gostar, chamar os amigos, chamar o pessoal aqui do Light e subir montanha. E aí depois, obviamente, com isso já a Crux consolidada, eu comecei a fazer expedições pelo Brasil e pela América Latina. Eu gosto muito de expedições overland, são expedições onde você pega o seu carro e vai para lugares onde, a primeira, então, eu queria até fazer uma coisa que não fosse planejada, fosse um negócio, um tipo de perrengue trip, assim, quero pegar perrengues, e óbvio os perrengues me amaram, né, já que ouviram o chamado e vieram. Enfim, então, posto isso, eu vou falar um pouco também do diagnóstico do turismo de aventura, que infelizmente hoje a gente, nenhuma crítica à CBME, à FEMED, pelo contrário. Hoje até eu converso muito com o Silvério, com o Nelson, com a Kika e tal, mas o turismo de aventura meio que passou por cima do montanhismo, por conta do que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E se isso tivesse sido vislumbrado há 5 anos atrás, por exemplo, a gente não estaria hoje na situação que a gente está, mas que é super reversível. Eu acho que com um pouco de conversa, e hoje não está tão globalizado, acho que não tem discussão. A coisa vai se tornar meio que por osmose uma coisa uniforme. Mas enfim, as primeiras atividades de turismo de aventura, elas são realizadas no entorno da Serra dos Órgãos, na segunda metade da década de 70. Não sei quem conhece aqui o Luiz Cebolinha. Alguém conhece o Cebolinha? Que tinha o Paraísos do Açu. Ele foi um dos primeiros caras, eu falei aqui em Rio de Janeiro, mas se a gente se situar como Brasil, tem o pessoal em Urubici, o pessoal em Lençóis, são os precursores que no início da década de 70 já estavam mexendo com isso até antes que o próprio Luiz
Cebolinha. Mas o Cebolinha era o cara mais organizado. Mais organizado, o que ele tinha? Ele tinha uma pousada aonde ali do lado, ali, Pedra do Cerro, aquelas escaladas maravilhosas, e ele fez uma espécie de circuito de arborismo. Não era nem arborismo, na época nem era moda, isso tinha mais um quê de vou te apresentar a Serra dos Órgãos. E até durante muito tempo os guias dele faziam coisas bizarras, mas na época você não tinha nenhum parâmetro. Montanhismo, fazer a travessia. Na década de 70, se você era uma pessoa iniciante, se você não tinha nenhum contato prévio, você ia ligar para quem? Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E com isso foram se desenvolvendo outras empresas também, que não eram empresas, é o que a gente chama de eu-presa, né? Era o cara que desenvolvia alguma coisa. O Cebolinha ainda tinha 2 rapazes do local, eles eram de lá, Caboclos, tem muita carona por esses rapazes, que iam para lá, saíam do interior ali ali Bonfim e tal, para fazer essa caminhada com o pessoal, faziam inclusive o temido rapel do véu da noiva, eles já faziam nessa época, mas eram clientes como os próprios vendedores, eram pessoas que já tinham essa predisposição, normalmente estrangeiros, que iam para esses locais e faziam atividades, acabavam se tornando amigos, né? Não tinha um quê de cliente. Com a Eco 92, foi a partir daí que eu tive a ideia, comecei a fomentar essa ideia na minha cabeça, mas muita gente também nas pesquisas de turismo de aventura falam isso. Então a Eco 92 começou a dar esse caráter de interesse pelo ecoturismo, que na verdade é uma balela, porque ecoturismo não existe. Em 2004 foi lançado um livro de um pesquisador onde ele dividiu todos os ecoturismo, turismo de aventura, turismo de contemplação, que é o que efetivamente a gente faz, que é levar a pessoa à natureza para contemplar essa natureza. O ecoturismo seria o turismo com algum cunho ecológico, o que muita gente tenta, poucos efetivamente conseguem. E é um turismo de nicho, tem como turismo de aventura, óbvio, mas é mais nichado. Então, a partir dessa divulgação, a gente tem no meio dos anos 90 a indústria brasileira entrando de vez na fabricação. E aí começou a ficar mais interessante para o iniciante e para quem já praticava o esporte, principalmente montanhismo e escalada, adquirir. Claro que antes a gente tem os dinossauros, meu querido Marcelo, meu xará Marcelo Ramos e tal, mas era um pessoal que tinha uma paixão, mas era muito difícil fabricar uma mochila boa. Era tão difícil que hoje ele faz a melhor mochila que tem, né? Hoje ele faz uma mochila que nacional não tem para ninguém se bobear, até rivaliza com umas gringas, né? Então esse pessoal veio para cá. Em turismo de aventura a gente pode falar de caiaque, podemos falar de outras empresas que começaram a apostar, a própria Curto também, não sei nem se eu posso ficar falando nome de marca aqui, enfim, mas não estou fazendo nenhuma propaganda para ninguém, tá? Mas são pessoas que apostaram nesse esporte e que viram como eu. Para comprar a sapatilha eu tinha que ligar para a Tents and Trails, a menina lá da Tents and Trails fala, é daquele jeitinho da gente? É, daquele jeitinho. Aí é o jeitinho que muitas enfim, era às vezes um jeito que a gente não gostava, mas como é que eu ia comprar equipamento em quantidade? Às vezes as primeiras vezes eu viajava de volta para os Estados Unidos para rever amigos, então eu acabava trazendo, mas isso acabava gerando assim, poxa, eu não posso sair numa passagem com um preço interessante, no mínimo você tem que ficar 7 dias, e aí começa a ficar complicado. As Grandes Forças Férias é realizada em 99 na cidade de São Paulo. Aí o pessoal começa a se interessar por turismo de aventura e o próprio mercado de turismo de aventura começa a se conhecer. Gente lá do Pará, gente da Chapada das Mesas, no Tocantins, começa, tem escalada, tem caminhada no Tocantins, pô, que legal. Obviamente Rio de Janeiro todo mundo sabia que tinha, São Paulo mercado exportador, ele é exportativo, ele não faz receptivo, diferente do Rio de Janeiro que faz exportativo e receptivo também de turismo. Daí para frente a gente tem a primeira oficina de turismo de aventura em Caeté, Minas Gerais. Não sei quem conhece Caeté, ali, Cambotas, Pedra do Itamaraém, até o pessoal do lado, quando eu fui fazer a escalada lá no Facebook, o pessoal fala, eu fui o único que identifiquei lá, porque eu fui lá várias vezes, um sítio maravilhoso que tem lá, que tem uma pedra de 550 metros de negativo,
numa pedra rosa, uma mistura de rocha, lindíssimo. E lá foi feito, a Embratur foi a primeira vez que a Embratur gastou dinheiro com o turismo de aventura. E aí todo mundo pode falar, poxa, escalada, montanhismo, isso existe, as pessoas estão começando a se organizar, né? E aí o turismo de aventura praticamente para o governo começa aí. Em 2003 cria-se o Ministério do Turismo. Antes, para quem já tentou verba aí, o pessoal do esporte, era Ministério do Turismo e do Esporte, já teve uma dezena de nomes antes, e em 2003 finalmente é criado o Ministério do Turismo. Logo depois, muito oportunamente, um grupo de empresários se reuniu e criou em 2004, lá em São Paulo, a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, a ABETA. Logo em seguida, ela, por motivos que eu acho que a gente não vai discutir aqui, mas depois de mesa de bar, tomando uma cerveja ali, a gente conversa, executa esse programa Aventura Segura, que aí começa a ser atropelado o montanhismo e a escalada, principalmente nesse âmbito da linha tênue entre o turismo de aventura e o esporte. A grupo foi afiliada à Associação Aberta? Não é mais. A gente se desfiliou por questões políticas, que eu vou citar mais. E em 2005 nós criamos a Associação Carioca de Turismo de Aventura, junto com outros 22 sonhadores, e fizemos essa associação até porque aconteceu algo muito esquisito. A Marsans, todas as grandes empresas de turismo do Brasil hoje, gente, não se enganem, tem todas capital italiano, espanhol, português ou americano. E a Marsans, que tem capital espanhol, chamou a gente, fez um coquetel maravilhoso, vocês entendem de tudo e tal. Nós, ingenuamente, eu e algumas outras empresas que eram líderes do segmento lá, fomos chamados e deixamos um PDF lá com as informações e tal. Esses caras, simplesmente, um mês depois, mandaram todo mundo embora da empresa, lá na área que eles tinham aberto de ecoturismo. Na verdade, eles chamavam de ecoturismo. Ecoaventura foi um termo que, aqui no Brasil, eu ajudei a difundir, foi o primeiro nome de Ecoaventura. Na semana seguinte, a menina me liga e fala, pô Marcelo, fui demitida, seu PDF virou o book da Marsans e agora é Marsans Ecoaventura. Eu quase caí para trás. E aí foi quando eu falei, galera, Associação Carioca agora, porque esses caras vão comer a gente. Eles vão entrar aqui com capital, vão comprar tudo e a gente não faz nada. Ok. Durante esse tempo, 2005 até quase o final ali de 2010, a gente começou a brigar. O Bernardo Colares foi um cara que eu nunca subi 1 centímetro de rocha com ele. Mas eu tive N reuniões com ele e pude conhecer essa pessoa maravilhosa que ele foi por conta disso. Ele um dia me ligou e falou, pô Marcelo, você não me conhece não, eu sou o Bernardo Colares. Eu falei, pô, eu não te conheço, mas eu sei quem você é. Você é um cara de nome no montanhismo. Ele, eu sei, mas a gente está com um problema aqui, a gente precisa conversar. Aí a gente falou com o Paulo Melo, fomos à Assembleia Legislativa, começamos a brigar em tudo que foi lugar para evitar as legislações oportunas do turismo de aventura. O que aconteceu? Em Araguaína, em 2000 nem quero lembrar, enfim, aquela menina caiu do bungee jump. Foi um marco do acidente, né? Porque foi filmado pelo irmão da garota. Me mandaram esse vídeo, é um vídeo chocante, que a garota cai, por sorte a garota cai exatamente onde está em sombra. Senão eu não ia conseguir dormir até hoje. Eu mesmo estando na sombra e não querendo ver, eu passei uma semana sem dormir. E eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou oferecer para os meus clientes alguma coisa que pode dar nisso? Porque eu sou escalador, então montanhismo, escalada, caminhada, rapel, essas coisas eu domino e eu consigo treinar os meus guias, mas eu não posso abraçar o mundo e aí com isso eu fico restrito a esse nicho. E eu sempre pensei desde o início que eu ia ser multi-esporte, que eu ia vender voo livre, kite, claro, no início não, no início a gente dava curso de escalada e se o cara quisesse caminhar, fazer um rapel e tal, a gente fazia. Mas eu sempre pensei que eu ia querer fazer alguma coisa a mais, e isso me deu medo. Eu falei, gente, a gente tem que começar a pensar em alguma forma de estabelecer critérios para que teu fornecedor, além de você, faça a coisa direita. Ok.
Então essa legislação começou a pipocar em todo o Brasil, iniciou aqui no Rio de Janeiro com o deputado Paulo Melo. Infelizmente ele escolheu as pessoas erradas para fazer a assessoria dele, então na lei estava dizendo assim, para você fazer rapel ou para fazer qualquer atividade manual, você precisa de uma cadeirinha. Aí quando nós fomos lá, a gente falou, gente, olha só, você concorda que isso aqui pode ser uma cadeirinha? Entendeu? A gente até montou, um dos rapazes, ele faz origami, ele de brincadeira levou uma cadeirinha. Aí falou assim, você concorda que isso aqui também é uma cadeirinha? Aí ela ficou me olhando e falou, então, junto com isso tem outros problemas. Tinha uma coisa bizarra, acho que já entrou no folclore, muita gente sabe, que tinha que escalar com luva. E outras coisas mais. Mas já estava até melhor, porque a gente já pegou já um segundo momento, que a gente ligou antes e tal. Enfim, e com isso foram pipocando em outros lugares. E a gente começou a difundir isso. Falamos com o MINC, falamos, olha, o que está acontecendo é bizarro, vai ser muito pior você colocar algo legalizado que está mal feito do que você deixar como está, que acidentes vão acontecer, oportunistas vão ter em todos os mercados, mas por enquanto está controlado e existe. CBMF, FEMERG, AGPERG, na época a AGPERG tinha acabado de ser criada. Então, o que a gente tem que trabalhar é de acordo com o que já está estabelecido. Então, se o turismo de aventura provém do esporte, eu acho que as associações esportivas têm que entrar nessa capacitação. Com isso, a gente começou a ver as normalizações. A ABETA, contratada pelo Ministério do Turismo, é uma escada, né, gente? O Ministério do Turismo dá recursos para a ABETA contrata uma empresa, e uma dessas empresas é o Sebrae, a BNT e tal. E com isso, óbvio, você tem dinheiro, rapidamente criaram-se as normas. Tá? Depois que tiver interesse, eu falo, eu não estou fazendo nenhuma apologia à norma em si, tem coisa boa e coisa ruim, mas a gente sabe que a norma, se ela fosse colocada como legislação, ou seja, se ela fosse uma normatização, ela seria um problema. Então, por enquanto, eu sempre sou da política de que a gente tem que estar dentro para criticar. Então, nós fomos associados da ABETA, custava 100 pratas por mês, a gente pagou durante 5 anos, que a gente entrou praticamente desde o início, a ABETA foi criada em 2004, a gente entrou em 2006. Então, a gente acreditou, eles obviamente fizeram uma série de promessas que a grande maioria não foi cumprida, e a gente ajudou nessa normalização. Depois da afirmação dos esportes, obviamente a sociedade começou a entender, a novela botava o cara escalando, a chamada da Olimpíada, que obviamente ia ter voo livre, que o voo livre está em qualquer lugar, apesar de acontecer muito mais acidente do que a escalada, é uma antítese muito esquisita, mas está no imaginário do estrangeiro vir para cá e voar de asa delta. Nós entramos no filme da Olimpíada com a escalada no Pão de Açúcar. Tem um cara lá, aliás, acho que até uma menina escalando no Pão de Açúcar. Então, a partir dessa década, a questão da sociedade não saber o que é um rapel ou um montanhismo acabou. E isso cria massa crítica, foi muito bom. Em 2011, na verdade, em agosto de 2010, foi promulgada a lei, tá? Quase ninguém ficou sabendo. Eu fiquei sabendo porque eu estou politicamente envolvido nisso já faz algum tempo, para o bem e para o mal, porque faz mal para o meu fígado, mas faz bem não só para o meu bolso, porque eu tenho que defender o meu mercado, mas faz bem também para eu saber o que está acontecendo, né, e não ser pego de surpresa. Então, essa Lei Geral do Turismo, que é promulgada dia 2 de janeiro de 2011, que é quando é promulgada toda a lei que é feito o decreto-lei no ano anterior, normatizou o turismo de aventura. Quem quiser a lei, eu tenho ela em PDF, dou com o maior prazer, acho até que todo mundo discussionista tem que ter. E aí essa lei efetivamente normatiza. Mais para frente eu vou falar a diferença entre normalização e normatização, mas aí normatiza o turismo de aventura. Aí a situação começa a ficar perigosa e esquisita. E logo na sequência, até um dos motivos de eu estar aqui foi a palestra que eu dei na primeira Semana Brasileira de Montanhismo, onde a gente discute o esporte e o turismo de aventura. Lá a gente começou a entender o caráter de legislação, o caráter educacional de um curso livre, as questões de CREF e tudo mais que a gente vai discutir mais para frente. Então, falando agora
agora um pouco mais da parte de turismo de aventura envolvendo os guias e condutores. Muita gente acha que o cara poxa, eu escalo e tem 10 anos de escalada. Pô, eu vou seguir um guia de montanha maravilhoso. Não é verdade. Se ele estivesse aqui, o Ralph Cortez, ele comprovaria o que eu estou falando. O Ralph Cortez um dia chegou para mim e falou assim: Marcelo, sabe por que eu não fiz mais levar o cara para guiar o italiano? Que na 20ª vez que eu subi o Italianos e que o cara demorou, eu comecei a falar pro cara: sobe, porra, sobe, pelo amor de Deus, deixa de ser lento, que você não aguenta. E obviamente, se ele tem outra forma de ganhar dinheiro, se ele acha que... Porque muita gente começou assim, eu comecei assim. Eu trabalhava meio expediente, comecei trabalhando meio expediente para ver se eu conciliava, para ver se a Crux ia dar certo lá em 98. E aí a gente começa a tentar, até uma hora que se diz, cara, ou vai ou racha. E aí, para mim foi, entendeu? Mas para uns racharam, por quê? Você precisa ter didática. Eu fiz um curso de guia de turismo no CIET em 2004. Eu falei, eu acho que eu preciso ter uma qualificação de guia. Hoje, até hoje, isso não existe. É chamado inteligentemente pela norma de condutor de turismo de aventura, que é justamente para burlar, entre aspas, a questão da lei. Por que a Agperge caiu no problema da lei? Porque a Associação dos Guias de Montanha, se tivesse sido a Associação dos Condutores de Montanha, dos Líderes de Montanha, como a ISO vai ser, eu sou um dos coordenadores da norma ISO, essa norma ainda vai virar ISO, mais para frente eu vou falar. Então, o cidadão, ele precisa ter essa aptidão, ele precisa saber que ele vai levar um cara que é lento, que ele vai ter que acordar cedo, que ele vai ter que vestir um uniforme, que ele vai ter que ir no hotel, que ele vai ter que aturar o cara da hotelaria que é chato. Eu adoro andar esculachado quando eu estou escalando no meu dia de tempo livre. Porque quando você vai levar alguém para lá, você vai ter que passar por todo o caminho. Você tem que se apresentar o cara no hotel, às vezes você tem que entrar num local turístico, e turismo é imagem. Então você não pode estar com a camisa rasgada, você pode estar de bermuda, boné, camisa, não tem problema. Isso é super admissível, até porque você vê Jitu e outros usam, inclusive, sugam desse DNA de aventura que as empresas de aventura utilizam, né? Mas com isso, você acaba bloqueando o teu espírito de aventura. Então você tem que trabalhar muito com essa questão da sua profissão e a questão do seu lazer dia a dia. Aí com isso vem as responsabilidades, você está lidando com a vida de um cidadão. Hoje mesmo eu cheguei um pouco mais tarde, porque o nosso coordenador da Crux, cara que toma conta de praticamente tudo, quando eu saio é ele que trabalha, ele quebrou o pé hoje, não sei nem que via. Só porque o telefone celular dele não pegava no hospital, a primeira coisa que ele fez foi tentar que o amigo dele baixasse ele, deve ter sido um estresse danado, porque ele só conseguiu falar comigo às 6, o negócio aconteceu meio-dia, 1h da tarde. Enfim, então essas responsabilidades, imaginando que esse cidadão fosse um cliente nosso, imagina como eu não estaria às 6h da tarde, descobrindo que um cliente meu, a 1h da tarde, foi resgatado no Pão de Açúcar e está no hospital. Aí, para isso, a responsabilidade por exemplo, nós temos um seguro próprio para turismo de aventura, um seguro inclusive revolucionário que a gente conseguiu fazer em menos de um mês, onde o cara inclusive viaja para onde ele mora e o seguro continua valendo lá, ele pode fazer o tratamento dele completo fora, além de outros benefícios. Quando o cara bota o pé, ele assina o termo de responsabilidade na Crux, mesmo se ele teve um acidente de carro, não tem nada a ver com turismo de aventura, mas ele estava indo para o nosso tour, ele tem essa cobertura. Então o guia, além de saber essa responsabilidade toda que ele tem que ter o respaldo, né? E isso como pessoa física é muito difícil de conseguir. Por exemplo, a pessoa física não vai conseguir fazer esse seguro, a não ser que ele tenha MEI ou EI, que é o empreendedor individual, ou microempresário individual. E fora o requisito legal, gente, sem discussão, aqueles 2 rapazes que faleceram no Babilônia, que o Falato da Flor foi lá ajudar e tal, tinha um rapaz de uma empresa que eu não vou nem citar,
que virou uma loja de venda de equipamentos, mas era o mesmo nome, e antes eles trabalhavam com turismo, era um concorrente nosso, entre aspas, que essa pessoa é muito amiga minha e tal, e ele caiu na besteira. Ele era o guia principal dessa empresa. Já tinha, o Facebook não está muito difundido, mas o Orkut sim. E aí o que acontece? Esse cara vai para a delegacia, porque ele estava escalando junto. Na verdade, coitado, ele desceu no rapel só com esses rapazes, eles estavam sem capacete, sem camisa. Eu sempre aconselho, bicho, sai fora desses caras, você nem conhece o cara, mas ele muito amigo, vamos fazer um rapel juntos, vamos rapelar. Um se enrolou na corda, faleceu, o outro se ralou todo, se arrebentou. Enfim, foi para a delegacia. Chegou lá, o cara perguntou: o senhor é guia de turismo de aventura? Ele já ficou branco, azul. Ele simplesmente não conseguiu, ele disse que não, ele mentiu. E aí o cara falou: ah, é? Pegou aqui, ó, no seu Orkut está dizendo que você é da empresa tal. Aí ele tinha ainda um patrocínio eu posso até citar porque a La Fuma já está fora do mercado aqui no Rio de Janeiro. Patrocínio da La Fuma. Mesmo que fosse o cara te dar uma meia da La Fuma, mas o cara estava lá no site da La Fuma. Ele falou: meu irmão, você está querendo enganar quem? Ele ia ficar agarrado, ele ia ficar preso, só foi solto porque foi o pessoal da ACTA, na época lá, falou: não, olha só, o que está acontecendo é o seguinte, esclarecendo, você chegar com uma associação por trás, você evita que esse cidadão fique ao Deus dará, né? Se fosse o caso de uma FEMED, então chegaria alguém e diria para ele: olha, não, a situação é a seguinte, não era turismo, vamos explicar aqui que ele estava praticando esporte, e aí foi uma pessoa do turismo de aventura e disse, efetivamente não tinha nenhuma empresa ligada. Aí essa empresa aqui, aí foram na empresa, verificaram, se você tem, na verdade foram na empresa, não tinha nenhum papelzinho dizendo que o cara, assim, ele disse assim: não, eu não estava, tá? Então me prova que você não estava. Aí como é que você faz essa prova? Se você tem todo um histórico de todas as saídas suas, um log, você diz: olha, nesse dia eu não estava trabalhando para ele, porém eu trabalho. Sem isso não tinha, ficou aquele negócio: então vamos acreditar. Nós estávamos lá, na verdade, foi uma outra pessoa, o Rafael Raim, que deu o primeiro contato, e ele falou: é verdade, ele não estava trabalhando e tal. E como o Rafael Raim tem conhecimento também na Polícia Civil, foi muito mais fácil, acreditaram na palavra dele. Enfim. Com isso, exercício ilegal da profissão e na Lei Geral do Turismo atualizada, além de tudo isso que já existe, né, da legislação de turismo, a Lei Geral falava só do turismo, agora no artigo 34, parágrafo 2, você tem a contemplação do turismo de aventura. E lá está dizendo N vezes: norma atualizada e estabelecida. Antigamente, o que acontecia? Por que eu falava, gente, a normalização já é lei? Ah, isso é balela, você está querendo atrapalhar a gente, você está com inveja que a gente está ganhando dinheiro do Ministério. Eu falei: gente, não. Qualquer juiz, se você perguntar, ele vai dizer: tem lei? Tem. Ótimo, segue a lei. Tem lei? Não. Então a gente vai seguir a norma. Tem norma? Não. Então a gente segue as boas práticas do mercado. Aí, obviamente, se tem o mercado, tem que ter boas práticas. Então ele vai seguir as boas práticas e vai fazer a análise da situação. Como já tem a norma, precedeu a lei, norma. Concorda que a norma passa a ter força de lei? Passou a ter força de lei. Só que existem interesses por trás disso. Tem pessoas que, obviamente, estão vendendo benefícios. Foram criadas junto com as normas de auditores. Criando as normas, as maiores empresas vão ter condições de se organizar. Claro que isso também é um benefício, porque o Ministério do Turismo viu da seguinte forma: se eu vou desenvolver o montanhismo e vou investir nele, eu preciso que, para esse montanhismo se desenvolver, eu preciso que ele tenha qualificação. E tendo a qualificação, depois eu vou fazer capacitar, qualificar, depois eu vou normalizar e depois de normalizar, divulgar. Esse é o PNT, é o Plano Nacional de Turismo, divulgado em 2004, logo depois da criação do Ministério do Turismo, que ainda não contemplava o turismo de aventura, mas que logo em seguida contemplou e que com isso acabou fazendo a normatização. Então a Lei Geral do Turismo, gente, agora, inclusive para curso, por exemplo, se for dar um curso para uma pessoa fora do light, isso já é considerado turismo. E aí vai também, gente, da interpretação do juiz. Porque ninguém vai chegar, eu espero, né?
na montanha e fala: vem cá, o senhor está dando um curso de escalada? Aí o cidadão fala: sou, então o senhor, por favor, me acompanhe. Não existe isso. Na primeira SBM, lá na semana de montanhismo, o moderador era o Felipe Campelo. E ele falou para mim: Marcelo, aquilo que você falou, hoje já é burburinho lá dentro da Turismo. E ele disse, não foi eu que falei não, se a gente colocar um fiscal da Turismo no Pão de Açúcar, vai faltar camburão. Vai faltar camburão. Vai ter que chamar um efetivo gigante. Enfim, por quê? Porque poucas das empresas estão habilitadas. E o cara chega e diz: pô, eu sou guia, eu vou chamar o meu amigo e vou. Tinha um hostel, que era um cara, era um árabe no hostel. Até que um dia ele foi fazer a Santos Dumont com uma cliente, a menina entalou o pé. Ele não conseguia tirar. E aí a gente teve que ir lá dar uma ajudinha. O pessoal da ACTA e da ABETA foi dar uma ajudinha. Então, é isso que o Ministério do Turismo está abrigando, é essa responsabilidade e requisito legal. Basta ter experiência como montanhista para trabalhar? Deu para perceber que não. Mas isso é 50%. Se você tiver experiência como montanhista, é muito mais difícil você pegar um cara que não é montanhista e colocar para ele algumas informações básicas, fazer um cursinho no CIET, e aí esse cara vai poder praticar o turismo de aventura, montanhismo, escalada. Se o cara sabe escalar, é muito mais fácil. Muito mais fácil do que você pegar um cara no CIET, que nunca viu um mosquetão na vida. Vou dar um passinho aqui para poder fazer com que ela me veja também. E aí esse cidadão vai fazer um trabalho, digamos assim, talvez bom na parte técnica do turismo, mas na parte prática, que eu acho que é o que mais importa, essa parte prática vai ficar debilitada. Então, nessa situação, o turismo de aventura entra num crux aí. Poxa, será que eu vou dar certo como guia de montanha, trabalhando dentro da norma, dentro da lei? Porque agora, gente, eu acho que se o cara pensa em ser guia de montanha e ele não faz um trabalho dentro da lei, ele está colocando em risco, acho que até todo o montanhismo em si, porque tanto o esporte e o turismo, eles têm uma relação muito tênue, né? A diferença é só a tradição comercial, e muitas vezes até a tradição comercial, ou seja, você vender isso, é difícil de você analisar, né? Um curso básico, muita gente trata como dentro do esporte, só que você paga se você está fora. E não é turismo, porque o turismo tem 3 pilares, que são transporte, alimentação e acomodação. E o cara não vai nem se acomodar, porque ele mora no município, então ele não tem transporte. Então você entende que fica complicado a situação, até em termos de lei, é difícil de você fazer essa divisão. E aí, não está aqui, mas está ali, quais são os riscos e responsabilidades? Eu acho que a pessoa tem que fazer uma autocrítica. Vale a pena eu investir meu tempo numa situação que vai me gerar a cada momento um potencial de risco? Eu tenho condições, primeiro financeiras, aí passou um financeiro, dando uma de contador aqui, assim, cria um cenário onde o dinheiro não é problema. Aí é o sonho do cara, que era o meu caso. Eu falei: bom, estou meio duro, mas eu vou investir, vou colocar o dinheiro na empresa, mesmo que eu tenha que pedir emprestado. Mas se eu não tivesse esse problema, o que eu faria? Eu pensei: guiar pessoas na montanha. Eu nem pensei em caminhada e tal, eu adoro a escalada em rocha. Eu vou levar pessoas para dividir essa minha paixão da escalada em rocha, porque o cara vem no Rio, e eu já tinha percebido isso. O cara vem para fazer algo que ele nunca fez. 85% dos nossos clientes são clientes de primeira vez, iniciantes. Hoje, quando eu estava fazendo lá o serviço que seria feito pelo Thiago, que quebrou o pé, metade dos 21 pessoas que amanhã vão fazer gruta tem mais de 60 anos.
Então as pessoas vêm para cá e elas acreditam. Porque elas não imaginam que em 2012 não tem uma representação, não tem guias formados igual tem na Nova Zelândia, igual tem na Austrália, nos Estados Unidos. Então eles acham que vão chegar aqui, muitos até perguntam, né? Aí a gente diz, olha, a única... não existe um certificado, tem a Agperj que certifica guias de montanha. Só que como é que você vai explicar para ele que o Ministério do Turismo desenvolve todo um trabalho e a única associação que certifica guias de montanha não contempla, o Ministério do Turismo não contempla? O Ministério não reconhece? O Ministério absolutamente ignora e tem vontade de ficar o mais longe possível. Por quê? Porque a palavra guia está na lei. Aí você pergunta, esse pessoal fez a sequência que o MEC preconiza de ir até um dos 3 cursos credenciados no Rio de Janeiro para fazer o curso técnico de guia de no mínimo de 6 meses? Não. Então, meu amigo, quando você fizer isso, você me liga. É assim, a ABETA foi criada, sabe como? Eles chegaram lá na Assembleia Legislativa de São Paulo e fizeram assim, por favor, a palavra. Aí deram a palavra para o cidadão, que eram os empresários. Estavam criando uma série de leis sobre turismo de aventura. Aí a mulher ouviu o que ele tinha para dizer, pô, o turismo de aventura, nós somos os empresários, nós que vendemos, vocês estão querendo criar. Aí ela falou, olha só, o governo conversa com a sociedade civil organizada, as autarquias, o próprio governo e os partidos políticos. Vocês são um desses 4? Não. Então, amigo, um abraço e quando você estiver organizado, você vem. Saíram dali, foram no cartório e abriram a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura. Aí a história mais para frente, depois a gente fala. Então, isso é um problema a ser solucionado, que vai envolver muito o Ministério do Turismo, mas vai envolver quase que com certeza o MEC, porque o MEC que faz essa preconização dos cursos técnicos, né, de guia de turismo. Se houver guia de turismo de aventura, que aí fica um nome até bom, que todo mundo chama de guia de montanha, né, e tem grande chance de virar líder de montanha, acho que a gente fala, começa por aí, certificação de produto. Aí o que começou a acontecer? O montanhismo está ficando para trás, a escalada está ficando para trás como esporte e como venda desse turismo, porque se a Agperj qualifica, ela começa a criar um cabedal onde ela vai poder fazer também a venda, ela vai começar a passar essas pessoas que se capacitam, como a gente vê em todos os lugares, você vai no Sebrae, você diz, o cara se capacitou na Agperj, ele tem que passar um ano na Agperj guiando, até para fazer um estágio, enfim. E aí o que aconteceu? As grandes empresas de turismo de aventura chamaram o auditor foi lá, esse auditor, gente, eu recebi o auditor lá. Eu não vou desmerecer o auditor, porque ele era até... uma das coisas que me chateia na ABETA é que todos os caras que eram da ABETA, eles fecharam a empresa deles e criaram uma empresa de consultoria, de auditoria, de não sei o que. Enfim, aí eu já acho isso um contrassenso. E aí começou a certificação de produtos chamar alguns desses caras. Aí chamava o cara de rafting para certificar montanhismo. Falei, opa, se você chamar o cara de rafting aqui, ele não entra, na minha empresa ele não entra. Aí chamaram o cara de montanhismo, o melhor que tinha lá. Ele fez as perguntas corretas e tal, mas ele não se aprofunda no assunto. Se você estiver fazendo algo errado, como a norma já foi construída de uma forma onde os atores que deveriam estar presentes em todo o processo não foram chamados, por motivos políticos e financeiros, eles não foram chamados, não era de interesse de chamar esses caras, que eles iam questionar. Então, nivelou por baixo. E as grandes empresas chamaram o auditor e falaram, pum, certifiquei, o que custa... para eles, foi subsidiado a primeira vez. A segunda custaria no mínimo R$4.000. Por isso que ninguém vai renovar esse próximo ano. Acho difícil. Quando tiver a primeira renovação, eu estou em cima, eu quero ver. Quero ver de onde vai sair o recurso. Porque essa certificação dura 3 anos. A nova também, em 3 anos ela entra em votação. É até bom o pessoal ficar de olho. Todas, não, normas. Hoje a gente tem 3 normas transversais e uma de montanhismo e escalada, que é a 397,
e uma de longo curso, caminhada de curto e longo curso. E essas são as que o Silvério, o Delson, eu, sei lá, tem o próprio Claudinei e outros aí, eles são pessoas que chegamos lá na BNT, o cara tomou um susto. Eu sou coordenador das normas que vão virar ISO, mas as transversais. Mas eu sou veementemente contra as normas específicas, a de escalada e a de escalada de montanhismo e a escalada de curto e longo curso. Ele falou, então, todos somos contra, toma aqui o documento por que somos contra, e aí tinha a Associação Brasileira de Parapente também dizendo que é contra, ela inclusive é contra todo o processo, é um cara que desde o início brigou lá em São Paulo, ele estava à frente disso, ele viu isso acontecer, então ele brigou, deu o motivo dele, mas era um cara brigando com o Ministério do Turismo, aí brigando com as empresas as empresas que tinham sido acabadas de ser criadas, de consultoria, enfim. A Kika foi uma das primeiras conversas também. E foi, eu acho que eu estou apertando aqui em algum lugar, mas enfim. E com isso, a gente teve um retrocesso. E aí a certificação de produtos virou uma coisa assim, esvaziada. E as pessoas ainda falam, eu sei, a minha empresa é certificada. É mentira. Não tem certificação de empresa, é certificado de produto, pelo Inmetro, tem um selo, existe um selo, você nem vai ver esse selo, que isso aí já se esvaziou. O que é necessário para a empresa possa explorar legalmente esse mercado. Aí, sim, aí você entra. Você tem que estar na norma? Eu tenho que estar na norma, eu sou obrigado. Só que eu trabalho dentro das normas transversais porque a lei é falha. E a gente tem um corpo de advogados também para se defender disso. Eu falei, dentro disso aqui eu posso bicar a norma específica e usar só as normas transversais? Ele não pode, porque ele diz que você tem que estar implementando a norma. E só isso. Se você inicia o trabalho de implementação da norma, ou seja, se você faz o início dessa norma, porque a norma segue aquele princípio do PDCA, né? Plan, Do, Act, e aí você vai... Desculpa, Claudinei, se eu tiver que fazer você voltar novamente aqui, mas enfim, para até mexer para o lado e depois voltar, para ver se ele acorda aqui. Então, você tem que ter isso. Então, se acontecer alguma coisa, você tem que apresentar para o cidadão, olha, eu tenho um IPR, um Inventário de Perigos e Riscos, que, se você diz que tem uma norma de gestão de segurança e não tem um Inventário de Perigos e Riscos, o juiz, o delegado, vai vir de você e vai falar, tá bom, meu filho, você está iniciando. Vai ser um pequeno atenuante. Agora, se você apresenta um IPR, por exemplo, a gente tem IPR do Costão, do Italianos, da Floresta Tio, que a gente, no início todo mundo, eu vou implementar a norma em 22 produtos que eu vendo. Quando o cara termina o primeiro, ele diz, eu vou fazer mais um, vou copiar quase tudo. Que é os 2 que eu mais vendo, para não dizer que eu tenho só um. E assim foi. A que tem mais tem 4. Que é a maior empresa de São Paulo de turismo de aventura, que pagou para alguém fazer. Nada que seja depreciado, como é que é o nome pagou. IPR, Inventário de Perigos e Riscos, onde você tem toda uma avaliação, você faz aquela análise do perigo e do risco. Porque a diferença entre perigo e risco é assim, afogamento é o perigo, é o risco de se afogar. Na banheira, 0. Vai entrar no mar de Copacabana, posto 5, na ressaca. Vai para 15, né? Enfim, então essa é a diferença. E aí você faz todo um trabalho, você faz uma análise, você faz um escopo. Você diz, qual é o meu produto? Costão. Qual é o escopo do Costão? Uma atividade de montanhismo está situada na Urca, e os locais onde a gente vai passar são esses. Unidade de conservação, tem que usar a regra de conduta ou requisito legal, caso seja. Então, para isso você tem que ter tudo isso. E o sistema de gestão de segurança é isso. Você tem um pré-requisito legal, entendeu? Por exemplo, o rapel de cachoeira no morro está proibido. Foi um tiro no pé. Eu estou conversando hoje com o cara que vai ser o chefe do parque, não posso nem dar o nome, porque ele disse que vai fazer um anúncio oficial, não posso falar o nome dele. Mas mesmo o anterior, que era Loreto, eu estava conversando, falei, gente, só vão agora os bandalhas. Sabe o que eles estão fazendo? Eles vão no hotel e falam com o concierge do hotel assim, a Crux não faz, mas eu faço. Um deles é até meu ex-funcionário. E aí,
eu só digo para ele, Jesus Cristo, não usa a bermuda da cruz, nem a camisa da cruz, de resto você faz para não ter controle. Mas pelo amor de Deus também não crie nenhum problema lá. Que aí acontece do cara que toma conta, que é da invernada lá, que é a empresa responsável, trabalha terceirizada para o parque, tem que bater boca com ele, porque é proibido, a Loreto lá falou. Então vem nessa uma mini pancadaria, sabe, uma mini discussão. Tá? O pessoal do ICMBio uma vez fazendo uma análise da biota do local e o cara jogou a corda, né? Pô, isso não está proibido? Aí começa. Tu é de que empresa? Aí o cara gagueja. Não é da empresa não. Aí, pô, se não é empresa, então você não está ligado. Que hoje não tem mais gente. É batom na cueca no lado de dentro com smiley face. Não tem mais como dizer que não sabia. Isso está hiper difundido. Infelizmente ainda não saiu o livro da Lei Geral do Turismo, promulgado agora com as atualizações, mas vai sair em breve. Mas é de notório saber de todo mundo que para você operar legalmente você tem que ter CNPJ, seja ele de MEI ou CNPJ de empresa limitada, né? Dificilmente o SA vai entrar nesse mercado, espero que não. E aí com isso, você tem que ser guia. 90% dos meus guias são guias de turismo. Eu acho uma tremenda falta de senso saber que o montanhismo é quem produz a mão de obra para o turismo de aventura e obrigar o cara a ter uma carteira de guia onde o cara aprende coisas que não são importantes para o turismo de aventura. Ele vai aprender coisas importantes para o turismo convencional, como psicologia, como lidar com clientes num ambiente XY, de aeroporto e tal, mas na montanha, só o montanhista, na escalada, só o escalador. Então, eu dou oportunidade e muitas vezes financio. O cara entra, o próprio rapaz que quebrou o pé, ele falou, Marcelo, sabe o que eu gosto da Crux? Porque eu digo, eu quero ir mais à frente. Então, botei o cara na FEMERG, o cara está ligado, ele vai entrar no CEB, o cara fez curso, ele faz curso de primeiros socorros, quero viajar para escalar, quero aprender, a gente monta todo ano uma viagem de escalada, a gente está sempre querendo que esse cara desenvolva, que ele chegue um pouco mais perto do que hoje o governo obriga a gente a ter, porque senão montanhismo não é igual ao mergulho, você sai com a galera do mergulho e o cara tira um equipamento de mergulho de R$5.000, ele chega de Nissan Frontier, entendeu? Não é esse o perfil de escalador. A galera aqui troca, meu nut quebrou. Cara, como é que eu vou fazer para resolver? Minha costura, entendeu? A galera toma conta do equipamento, a galera quer economizar o máximo possível, e não pode. Então, é uma realidade diferente. Então, a gente faz de tudo para que não aconteça do cara chegar na montanha, em alguns casos, o departamento ao teto e tal, ou qualquer outro, chega pro cara e pergunta, você está guiando esse pessoal, cadê a sua carteira, cadê isso, cadê aquilo outro? Eles inventam, não é só a carteira. Se tu tem a carteira, eles vão te pedir outras coisas bizarras que agora eu acho que não vale a pena entrar. E aí começa a criar o turismo de aventura versus o montanhismo e a sociedade. A sociedade hoje conhece, por exemplo, a Eliana me ligou lá naquele programa dela, querendo subir lá na estátua do Cristo. Ia ser ótimo para Crux. Alguém chegou a ver isso aqui? Alguém viu essa situação? Ela quis copiar o Renato Aragão. Renato Aragão todo mundo viu, foi na Globo, você viu? Didi subiu. Mas a Eliana subiu também, ninguém soube, ninguém nem viu, né? Enfim, ia ser a Crux que ia fazer. Eu parei e pensei, falei, vale a pena aparecer na Record no programa da Eliana? Acho que não. Eu, se fosse uma pessoa leiga, talvez até nem fosse ligar o nome à pessoa, eles vão falar lá o nome. Eu acho que não. Eu fiz para Ana Maria Braga. Ana Maria Braga adora montanhismo. Ninguém sabe disso. Com certeza ninguém sabe disso. Mas ela gosta. Aí ligou a Globo me pagando e dizendo, olha, tem como você botar uma faixa móvel, não era uma faixa fixa, dizendo, foi 1º de abril de 2010, Ana Maria Braga, parabéns pelo seu aniversário. Foi maravilhoso, eu fui na Ana Maria Braga, apareceu o Crux Aventura, colocou o PR embaixo, então foi ótimo e tal, mas eu não ia aceitar quando ela falou, mas ela quer justamente que ela gosta de montanhismo. E a prova foi que ela
eu dei a ideia da faixa, foi helicóptero e tal, até posso mandar o link para vocês. Não foi um negócio piegas, não foi bem legal. E eu falei, pô, essa faixa, por que cada um da equipe não assina e vira um presente de vocês para ele, que eu sei que nem todo mundo aqui vai ter condição de dar um presente. Cara, foi ótimo, ela gostou disso, chamou. Você pode me servir um copinho, tá? E aí, com isso, eu falei, não, agora tem alguma ligação. E uma pessoa que vira e mexe lá na Globo, se tem alguma questão de montanha, eles me chamam. Tem muito montanhista lá, tem gente, o próprio Arthur Esteves trabalha na Record e tem esses contatos, a gente se fala e tal. Mas aí tem uma coisa relacionada. E hoje a sociedade está, assim, intrinsecamente ligada a radical, né? Existe uma diferença entre radical e aventura, vou ser bem breve. O radical existe num ambiente preparado, ou seja, isso é uma denominação que existe até na legislação, não que eu concorde 100%, eu não quero que vocês concordem, mas está dizendo lá, entre outras coisas, para a diferenciação mais óbvia para vocês, que não é leigo, a diferença é, o radical é feito em ambientes preparados para tal, a mega rampa. Precisou montar uma mega rampa. Então, para usar o skate urbano é aventura e o skate na rampa é radical. Então, a imprevisibilidade da aventura determina que não tenha uma rampa preparada para tal. Então, uma parede de escalada, indoor, uma parede de escalada é algo preparado para a modalidade. Então, ela é radical e não é de aventura, né? E aí, as pessoas do montanhismo começam a conhecer os clubes excursionistas, né? E começam a ter o questionamento, poxa, mas a Beta está dizendo, o Ministério do Turismo está dizendo que é proibido você fazer o turismo, levar as pessoas se não tiver empresa e tal, mas o clube excursionista tem atividades de fins não lucrativos, então as pessoas começam a ter esse questionamento que antes não existia. Antes as pessoas nem sabiam que era um clube excursionista, até a década de 80, assim, era muito... Você não tinha, você não tinha esse pessoal com conhecimento. E hoje isso existe. Não tem mais pessoa que não tenha ouvido falar. Vovó, engraçadíssimo. Eu estava indo fazer uma escalada no Espírito Santo, e aí, voltando, uma senhora falou, poxa, legal esses equipamentos. E começou a falar um monte de coisa e tal. E eu falei, mas quem escala na sua família? Não, ninguém. Não, mas por que você conhece a escalada então? Ah, não conheço, porque eu me interessei. Gosto muito dessas pessoas que têm espírito de aventura. Me informei, eu fui no Google. Cara, a mulher falava gri-gri como se gri-gri fosse uma colher de pau de virar massa. Eu falei, caramba, a mulher sabe gri-gri. Legal. Realmente essa dicotomia aí de eu sou escalador, as pessoas não conhecem escalada, eu sou que tinha isso. Quando eu comecei tinha uns caras que se achavam semideuses da escalada. A primeira via que eu fiz foi o K2. Eu não deixei nada na parede. Eu fiz o K2 e daí em diante a galera falou, amigo, compra o equipamento amanhã porque você leva jeito. Eu falei, bom, beleza, adorei o esporte, abracei e estamos aí. Aí 2 meses depois eu estava fazendo com o Ilo, fiz cisco, depois fiz lagartão, e ele gritando não cai não, depois que eu descobri o que era escalada francesa, que ele me explicou. Ele falou, não, você estava francesa, eu falei, como é que é francesa? Francesa é assim, assim. Eu falei, pô, querendo matar, né? Não, mas aí não cai não, se cai, segura. Eu falei, meu Deus do céu. Essa galera é maluca, mas o esporte é maravilhoso e eu vou entrar, Paulo Palermo, gente. Quem conhece Paulo Palermo sabe as histórias, enfim, a galera que precursora do esporte. Então o montanhismo, depois para se relacionar com o turismo de aventura, teve extrema dificuldade. Muitas vezes eu ouvi, e o cara mercenário ali da Cruz? Eu falo, pô, mercenário, né? Estranho, o cara joga futebol e ganha milhões com o esporte dele. Aí o cara escala, não pode ganhar R$100 para guiar o cara ali. Então, tudo bem, realmente está faltando massa crítica.
E aí a massa crítica aparece, ao longo desse 2010, existe divergência. Diz o Delson que na década de 80 para 90, que eu não tive presente, né? Era um boom de escalada e tal, mas eu acho que a vovozinha na década de 80 não sabia o que era grelha, enfim, ou não sabia o que era sei lá, uma cunha e tal, mas hoje eu acho que aparece nas novelas, enfim, eu não sei se na década de 80 tinha escalada, eu sei que tinha voo livre. Voo livre tem novela pra caramba aí na década de 80 que tinha voo livre, por conta do PP e tal. E aí depois falar rapidamente sobre associativismo, até para a gente ter espaço para discutir. As empresas legalizadas têm força e representatividade, é isso que a gente quer discutir. Por quê? Quando nós criamos a ACTA, e mesmo a ABETA, qualquer outra associação, mas no Brasil só tem duas, muito por conta da ABETA, porque a ABETA tentou bloquear a ACTA, mas a ACTA foi mais rápida, porque eles propunham o associativismo logo no início. E aí viram que era um tiro no pé, porque aí todo mundo ia se melhorar tecnicamente, iam se organizar, e aí qual era o papel da ABETA? Zero. Então eles bloquearam. Tanto que eu tenho um documento até hoje, que quando eles fizeram isso, queriam fazer isso com a ACTA, queriam transformar a ACTA num braço da ABETA sem coordenação. Meu Deus, desculpa. Sem coordenação nenhuma, a gente não teria mais nenhuma autonomia jurídica, nem financeira. Eu falei, bom, isso é o que eu chamo até hoje de volunotariado, né? Você é o otário que vai fazer as coisas de graça para os caras que estão ganhando 19 milhões de reais. Eu disse, não, amigo, sinto muito. Ia ser ACTA também, a Associação Catarinense de Turismo de Aventura, mas eles conseguiram bloquear todas essas associações. Logo no início foi criada a Abratave e a ABEA, mas por conta dos mesmos motivos que FEMERGE, CBME e outros não conseguiram brigar com essa questão do Ministério do Turismo, com as normas que queriam ser bloqueadas e que essas entidades esportivas deveriam ter conversado com o Ministério do Turismo e vice-versa, elas morreram. Então, por conta da falta de empenho, essas duas morreram. A ABETA, obviamente, continuou, não preciso dizer porquê, e a ACTA hoje tem uns 16, 17 associados, mais gente como eu que está sempre envolvido, querendo fazer as coisas. A gente gasta dinheiro para manter, vocês devem saber muito bem como é isso, o centro excursionista não deve ganhar rios de dinheiro, e quer manter como a gente vê no show sobre o CEB, manter os escaladores unidos e querendo fazer o melhor pelo esporte, a gente quer fazer o melhor pelo turismo de aventura, né? Então, e a nossa mensalidade é de R$1 por mês, são R$12 no ano. Eu prefiro muito mais que a pessoa chegue aqui e diga para mim, Marcelo, eu estou disposto a te ajudar, eu quero que você fomente o turismo de aventura, e a gente está extremamente alinhado com a FEMERGE e com o AGBERG, com o CBME, para fazer isso. A gente está querendo justamente que Turismo isso só vai acontecer inicialmente em âmbito estadual. Eu não tenho ainda um vislumbre disso acontecer de cima para baixo. O Ministério não vai dizer isso. Mas os estados já compraram a ideia, Turismo já deu espaço para a ACTA, inclusive para a FEMERGE, para aparecer na ABAV. Eles não compareceram porque não tem a ver, mas eles tinham um representante e a gente sempre conversa onde, quando houver uma mudança de paradigma, que a capacitação comece a ser feita através das pessoas que fazem o esporte, e aí do esporte você passar essa mão de obra para o turismo de aventura, a ACTA vai estar sempre do lado e apoiando. Outra discussão acalorada, eu vou passar brevemente, a gente pode discutir mais depois, é CREF, curso de escalada. Quem nunca ouviu falar, o pessoal da educação física diz que a gente tem que ter CREF para dar curso de escalada. Só que a ACTA pesquisou, a ACTA usa até o endereço da Crux e usa o corpo jurídico da Crux também, a gente foi lá e verificou. Se for um curso livre, se for um curso que não tenha nenhuma pretensão de
dá, seja um curso profissionalizante ou técnico em que o MEC estabeleça, ou seja, se está fora da legislação do MEC, isso é muito simples. Na primeira semana brasileira, eu estava até estressado, porque eu estava do lado de um cara que eu não consigo nem chegar perto dele, e as pessoas não conseguem entender isso, chamaram ele para falar, ele foi lá se defender, e mais uma vez saiu do viés que é a discussão. Gente, são ministérios diferentes. O Ministério do Esporte não está ligado ao Ministério do Turismo e não está ligado mais à questão de CREF ou ao Ministério da Educação. É a Confederação de Conselho Regional de Educação Física. Porque tem ainda um outro, que eu nem lembro, o CRF, que briga com o CREF, porque o que o CREF quer? Reserva de mercado. Hoje, cada academia tem um cara que não é do CREF, que tem o CREF e que é obrigado a sentar e fazer absolutamente nada. Qual é a função desse cara? Caso ocorra algum sinistro, como a menina que teve um ataque cardíaco na esteira, ele não pode fazer nada. Mas ele tem que estar ali, porque é lei que toda academia tem que ter um cidadão do CREF. É lei. E isso é a famosa reserva de mercado. Agora, vai fazer reserva de mercado no seu mercado. E se o nosso mercado está maduro, não vai entrar. E a escalada e o montanhismo já apanha de tudo que é lado, né? E como o CREF não tem essa força toda e já tem um passado, que não é um passado, digamos assim, interessante, porque eles já fizeram essa questão da reserva de mercado, então o que acontece? A reserva de mercado acaba atrapalhando essa discussão e quem buscar na lei, por que não realmente, se a gente tentasse se defender, mas estivesse na lei, a gente estava ferrado. Mas a lei diz, se for curso livre, ok, você pode dar. E isso é até uma das pernas da defesa da CBME em relação aos cursos de escaladas para o turismo de aventura. Inclusive, estou com uma reunião com o Silvério, que eu acho que é esse o viés. A gente tem, eu gosto disso? Não, mas a gente tem que trabalhar com a falha na lei. Meu contador e o meu advogado falam, você quer ganhar ou quer usar aquilo que você acha que é o seu direito? Eu digo, não quero ganhar. Então, filho, fica na sua, deixa que a gente faz isso, que é para isso que você me paga. É ruim? Eu odeio política. Eu sou virginiano, eu sou um cara certinho, Caxias, eu prefiro perder dinheiro, mas não fazer a coisa errada, porque eu sei que, esse cara não volta, seja meu cliente, seja uma pessoa, ele nunca vai ser meu amigo e tal. 2, eu vou estar brigando contra mim mesmo, então eu não vou conseguir, e aí com isso eu falei, bom, eu tenho que entrar nessa questão de uma forma política sem ser inidônea e ao mesmo tempo usando as brechas da lei, e o caminho vai ser demonstrando que se o curso de escalada não está submetido ao CREF, que é um conselho regional, que determina que, gente, se não tem legislação, entram as normas. O mergulho, primeiro falou, nós não temos norma, por isso nós estamos fora. Aí quando a lei entrou, a normalização aconteceu, eu falei, e agora, Papudo? O que você vai dizer? Agora você tem turismo de aventura, você nem tem norma. Aí você vai entrar na norma, qual norma? Aí com isso, as boas práticas, você acaba ficando numa situação pior do que estava. Se você tivesse feito a sua norma, aí eles agora estão correndo para reconhecer que, por exemplo, o PAD não é reconhecido pelo Ministério do Turismo nem do Esporte americano. Por quê? E aí até uma coisa que eu ia entrar na parte de legislação específica, mas é o seguinte, como é que funciona na França? Como eu estou na ISO, nas normas ISO, tem reunião em Seul, Itália, um monte de lugar. Os caras falam, amigo, na minha terra o mercado lidando com a sociedade. E a sociedade tem a Associação dos Clientes de Turismo de Aventura. E esses caras se conversam, o governo não dá um pitaco. E onde o governo dá pitaco, por exemplo, na Nova Zelândia, que é a capital mundial do turismo de aventura, morreu uma pessoa
os caras da associação, isso foi há pouco tempo, que rafting, gente, que é o que eles mais têm lá, mata, como a escalada mata, a bicicleta mata, mas o rafting tem sinistros muito absolutos, muito maiores do que, por exemplo, a escalada. Bicicleta nem se fala, né? Ciclismo é o esporte que mais mata no mundo. Então, o cara falou, tá vendo, vocês têm todas essas normas, o celular bonitinho e tal, o Karl Marx, né, que é marca de qualidade, Karl Marx, não adianta nada. E, gente, não adianta nada mesmo. Não existe operação segura, que é com o máximo de segurança. Operação segura não quer dizer que ela tenha 100% de segurança. Uma operação segura é aquela que você utilizou todos os mecanismos para que a situação de risco seja controlada, mas o risco está controlado, ele não está eliminado. Então, é óbvio. E aí, nessa questão do CREF, eu acho que, assim, para muita gente ainda está nebuloso, mas, gente, é só pegar a legislação. O CREF, a pergunta é, se você chegar para um cidadão que faz musculação lá, diz, você tem algum conhecimento de escalada? Então, se eu pegar um cara do CREF para dar um curso de escalada aqui, ele não tem qualificação, não funciona, né? Agora, um cara que está escalada e que, por exemplo, é guia de montanha, ele tem totais condições de dar um curso de escalada. E ele não precisa ter CREF. Porque no curso de escalada, o cara vai entender de anatomia, isometria, força, entendeu? Eu acho até que se... eu até estou indo ter uma reunião com o CREF vai eleger um presidente semana que vem. Na outra semana eu tenho uma reunião agendada com o presidente. Porque na Acre tem um cara que tem CREF. Porque ele teve que tirar o CREF dele para poder dar o curso dele. E está bombando nas academias. Guia obrigatório em UC, também é outra discussão. Graças a Deus já caiu, em alguns lugares ainda está o resquício. Chapada dos Veadeiros a gente ainda tem esse problema. Mas isso já se tornou inconstitucional porque a lei derrubou. Mas existe até um manifesto da FEMERG e tal, mas o cara tem que ter direito ao risco. As empresas, elas também têm que ter o direito de, se chega um cara do centro alpino, do clube alpino francês, e ele quer guiar a filha dele e a outra filha vai guiar vai ser guiada por um cliente nosso, como é que eu vou? Eu vou dizer assim, olha, aquele cara ali está sem guia, porque ele é guia lá fora, então só tem um guia para 3 pessoas, 2 não vão ter guia. Então vai estar fora. Aí o cara não vai poder entrar no Parque Nacional da Tijuca, porque ele não tem, eu vou ter que ter um guia só para entrar lá. Então é ruim até para o turismo, né? Mas por que foi criado isso? Qual é a intenção? Tudo tem seu... Porque as grandes empresas, essa pessoa que eu não consigo ficar do lado, eu não sei quem é o cara que bota esses caras nesses lugares. Ele é o cara que indica os conselheiros para as licitações do turismo das UCs. É a mesma coisa que você botar a raposa tomando conta do galinheiro. Não consigo entender. Aliás, eu consigo entender, né? Isso é feito com o propósito de você tem as pessoas certas nos lugares certos e as empresas certas vão ganhar essas licitações com guia obrigatório. Só vai poder entrar o guia deles e acaba o turismo em UC. Acabou. Não tem discussão. O Eduardo Paz não dá R$1,5 milhão para a festa da OAB porque ele gosta dos advogados. Não é. Né? A de Combi é a mesma coisa, não coloca um cara desse lá à toa. Né? Legislação específica para cada atividade. Hoje tem essa malfadada norma específica. E essa norma específica, ela já virou lei. Por quê? Porque com a promulgação da lei em 2 de janeiro de 2011, se o cara interpretar que lá não está dizendo norma transversal e nem norma específica, se ele se aprofundar, se o juiz ou o delegado se aprofundar um pouquinho nisso, ele vai falar, a atividade que você estava fazendo era canionismo? Era canionismo. Tem norma para canionismo e espeleologismo? Tem. Então é isso. Me pega a norma aí. Aí a norma vai dizer que era só até... eu acho que a norma está dizendo que é até 3º grau. E, enfim, tem uma especificidade lá. Se você está fora daquilo, ele pode interpretar que você está fora da norma. E, gente, restringir a 3º grau o turismo, cara, a gente vende K2, a gente vende via no menor. É impossível. Então você fica
sem respaldo. Você fica completamente... Imagina como é que fica um clube como o Light, chamando para fazer uma caminhada, e vem um cliente de fora, todos são sócios do Light. Aí vem o amigo do sócio, paga para fazer esse turismo. Esse cara tem um problema, cai na delegacia, cai em qualquer outro órgão que vá fazer essa verificação da legislação, você tem um problema aí. Ainda mais quem tem CNPJ. Ainda mais o Light, que é de 56? 57. Cara, um nome que está aí há 54 anos, cara, não merece o delegado chegar e falar assim, não, você não se... Até você explicar isso, você vai ter que chamar a CBME, vai ter que chamar a ABP, vai ter que chamar a FEMERG, vai ter que mostrar tudo, mostrar que o CEL e o Light estão ligados, que a FEMERG faz parte de um pouco, como é a federação, tem as associações, os clubes, e eles em parceria têm um protocolo, esse protocolo vai ter que ser apresentado. Até aí, um cidadão do Globo vai dizer assim, alpinistas enlouquecidos do Light levam o início. Cara, eu tirei um porteiro do postão, o cara era porteiro. Aí o outro cidadão tá lá e faz uma bizarrice, que o bordeiro estava bêbado e tinha brigado com a namorada. Vai o outro, esse cara cai, ele vira alpinista, cai do postão do Pão de Açúcar. Ele vai virar alpinista, pior, né? Ele vai ganhar em morte uma viagem para os Alpes ainda, né? Ele vai virar... Eles realmente desconhecem, a gente tenta. A Record é que está melhorzinha, está começando a fazer uma assessoria. A Globo é super refratária ainda com relação a isso, mas a gente vai conseguir vencer isso, a gente vai começar a dar assessoria para essa galera, para eles entenderem a diferença entre escalador e montanhista, mostrar que tem muita gente que é iniciante, tem gente que quer fazer isso por conta própria, tem a vontade de ir na montanha, ou não ser filiado a nada e o cara vai lá. A diversidade está aí aberta para todo mundo. Então o que a gente tem que tomar cuidado na legislação hoje já se preparar, o que a gente chama no mundo empresarial de plano de contingência, e que dentro do turismo a gente chama de PAI, que é o plano de ação emergencial. Eu acho que fica para depois as discussões aí, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário, quem tiver pergunta pode me perguntar. Eu agradeço a presença, meu nome é Marcelo Castro, está aí no Facebook, curtam o Facebook, curtam o site, curtam tudo. E eu agradeço muito vocês estarem aqui, porque são pessoas como vocês, interessadas em saber e difundir o conhecimento, que me fazem com mais energia para continuar no turismo de aventura, que é difícil. Você sua sangue e está dando a sua vida, a gente entenda. No turismo de aventura, quando você vai ser empresário, você não vai deixar de ter um chefe. Você vai ter um número de chefes maior, são todos os seus clientes. Tá? Você vai começar a trabalhar muito mais, mas você vai ter um prazer enorme. E mesmo esse prazer enorme, às vezes ele pode entrar numa discussão aí esquisita. Como você num dia montar 5 mochilas de escalada e não ir escalar. Isso é deprimente. Mas é legal porque no outro dia você vai escolher um dia, quando você estiver estabelecido, vai dizer, meu filho, esse dia é meu e eu vou fazer a via que eu quero, e aí você vai ter o seu dia de escalada. Que é o que eu digo sempre para todo mundo. Se você virar empresário do turismo de aventura, não vire um tecnocrata só, e nem também seja aquele cara largadão com 45 anos de idade levando... Não, dá para você fazer as duas coisas e ser feliz. Gente, muito obrigado e estou aí à disposição. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.